Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Agromítico, o espaço semanal das quintas-feiras às 21 horas, com a organização da Espaço Visual e do Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio mídia da Voz do Campo. O Agromeeting de hoje é sobre a produção de batata numa orientação de mercado. É conferencista o engenheiro Sérgio Margaço, da Agribusiness. Estes agromeetings são o contributo da Espaço Visual para incrementar a massa crítica sobre as agriculturas de Portugal, o mundo rural e o turismo em espaço rural. É o contributo que damos à sociedade numa perspectiva de desenvolvimento. Quero agradecer ao engenheiro Sérgio Margaço ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco para desenvolver este tema da produção de batata numa orientação de mercado. É um tema sobre o qual eu pessoalmente tenho um enorme interesse. Acho que é de interesse público. Acho que a questão da fileira da batata em Portugal está maltratada. Precisa, na minha perspectiva, de outro tipo de políticas e de outras lideranças e com outro potencial. Mas mais que eu falar, vamos ouvir o especialista que está connosco. Tenho a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer ao Espaço Visual, na pessoa do Sr. José Martino, o convite que me foi endereçado, porque para mim é sempre um enorme prazer falar sobre a batata, que é um produto que eu gosto muito. E considero que realmente muito há a fazer nesta atividade agrícola e sobre este produto. Eu sou filho de agricultores no distrito de Setúbal. O meu pai já falecido, a minha mãe já é aposentada, e desde miúdo que os acompanhava nas tarefas do campo, e batata era uma das culturas que nós cultivávamos na altura, com pouca tecnologia, pouca área também, 1, 2, 3, 4 hectares, e na altura batata era batata. E eu depois, isto é interessante, que a batata não me dizia grande coisa quando eu era miúdo e quando estudava no ensino técnico-profissional e depois na universidade. E foi só mesmo na reta final, no 5º ano da licenciatura, que quando eu tinha que começar a procurar, enfim, o caminho que iria seguir, que havia várias possibilidades, os cereais, vinha, olival, tomate de indústria, surge o convite de uma empresa para ir trabalhar no seu departamento técnico, no fundo, começar o departamento técnico no acompanhamento da produção de batata e também começar a dar os primeiros passos, que na altura era o EREP-GAP e que evoluiu para o Global GAP, portanto, a certificação da produção. E nessa altura, quando eu dou esses passos a entrar no mundo da batata, descubro um mundo que até ali a batata primeira, como o leite, como o pão, como a maçã, a pera e os outros alimentos. Era um alimento, não tinha qualquer diferença. Mas depois, quando entrei neste mundo a nível profissional, em 99, verifico que, de facto, é um enorme mundo, movimenta, envolve milhões de pessoas. A batata é o 4º alimento mais consumido a nível mundial, a seguir, portanto, está num ranking com milho, com o trigo, com o arroz, com cereais. A batata é o primeiro produto sem ser cereal dos mais consumidos. E porquê? Porque é um alimento muito nutritivo, porque tem um ciclo cultural muito rápido. É possível produzir batatas em 60 dias, em 70. Lógico que não estamos a falar de produções muito altas, mas é possível. Tem uma capacidade de conservação e de armazenagem prolongada, que pode chegar no limite a quase 1 ano. E apesar de, desculpe uma expressão, mas as modas, é considerado um dos poucos alimentos que é capaz e tem potencialidades para alimentar a população mundial, que tem tendências de crescimento. Pese embora o facto que temos nesta pandemia, mas
esperamos que rapidamente consigamos sair dela e que voltemos a pensar que o planeta Terra tem que alimentar uma população crescente, que vai ser de alguns bilhões, e há aquela meta da FAO para 2050 e aquele indicador. E, de facto, a batata também é um alimento com elevado teor de proteínas, de boa qualidade, de um alto índice de valor biológico, vitaminas, minerais. Portanto, é uma cultura muito, muito interessante. O que eu vou apresentar hoje, e peço-vos desculpa se a apresentação parecer um pouquinho longa, mas eu vou tentar não me alongar muito na apresentação, mas para dar uma panorâmica, de facto, do que é a produção de batata orientada para o mercado e das diferentes vertentes. Pronto, e vou tentar mostrar os meus conhecimentos, porque eu não me considero um especialista. Tenho experiência desde 99 a nível profissional, mas não me considero um especialista. Acho que tenho muito para aprender, porque todos os dias estamos a deparar-nos com situações novas. Então, vou começar a apresentação. Ora bem, vamos falar então da produção de batata numa orientação de mercado. Estes foram os conteúdos que eu preparei. Portanto, falar um pouco da batata em Portugal, alguns dados também do mercado, falar do ciclo da cultura, as várias etapas, da plantação até à colheita. Depois, rapidamente também abordar as denominações comerciais que se utiliza para a batata para consumo humano, abordar o tema dos grupos ou tipos culinários, que têm tudo a ver com uma utilização correta da batata para cada preparação culinária. Depois vou debruçar aqui um pouquinho nos conselhos na produção, que de facto dar alguns tópicos, pronto, porque cada um destes pontos dava para fazermos um agro-meeting, desculpem-me esta ousadia. Depois os inimigos da cultura, as doenças, pragas e desinfestantes, as tendências no setor, as ameaças, algumas ameaças e oportunidades relativamente à batata em Portugal e uns desafios que na minha visão, portanto, um pouquinho a minha visão do mercado. Portanto, já fiz aqui uma pequena apresentação da relevância da batata no contexto mundial. É cultivada em praticamente todo o mundo. Países que têm maior consumo per capita, outros menos, mas de facto é uma cultura muito expressiva e muito importante. Ora, começando então aqui o tema da produção e a batata em Portugal. Eu começo aqui para distinguir, portanto, a produção para autoconsumo é uma produção, digamos, produzida, feita em pequenas áreas, pequenas hortas. A maior parte das vezes são por agricultores já aposentados, já uma população idosa, e que isto também é uma forma de ocupação e que também é importante para a saúde, portanto, a questão ocupacional. Também tem uma vertente de segurança no aspecto da disponibilidade de produto. Se o pequeno produtor que cultiva, planta 1 ou 2 sacos de batata de semente, tem garantia que vai ter 500 quilos ou 600 ou 1 tonelada para ele e para a família durante o ano. Portanto, é uma questão também dele pensar como poderíamos pensar para o país em termos de soberania alimentar. Neste caso, o pequeno produtor, ele pensa nesse ponto de vista. Ele também acaba por ser um protetor da natureza, porque está fixado, mantém-se a viver nas aldeias, no interior. E tenho aqui alguns exemplos de variedades que alguns conhecerão com certeza. A Agria, a Desiree, Kennebec, são assim digamos, mais antigas. E depois tenho aqui alguns exemplos de variedades novas que estão a ser introduzidas no mercado e também destinadas a este mercado do autoconsumo. Tamarim, Bellini, El Mundo e Triplo, variedades brancas, amarelas, e a Camélias e na Red, sobretudo para este segmento de mercado, variedades de pele vermelha. Agora vamos então começar a falar da produção mais orientada para o mercado, que é a produção que é feita com o objetivo da venda, ou por oposição ao autoconsumo.
Nesta apresentação vou sempre distinguir o que é batata para fresco e para indústria. Para fresco é quando a batata é vendida com a pele, conforme é colhida, portanto não há transformação, não há descasque, não há corte, e ela vai ser utilizada numa cozinha como um ingrediente para a preparação culinária. Na indústria, a batata é entregue numa unidade industrial que vai processar, vai descascar, vai cortar e pode fritar, pode embalar em vácuo, para quarta gama, enfim, essa, digamos, a diferença de fresco e indústria. Portanto, a produção para venda já implica uma gestão empresarial, porque o agricultor, além de ser produtor, de muitas vezes também ele operar as máquinas, podendo ou não ter colaboradores, depende da dimensão da exploração, mas ele também tem que perceber de gestão, porque no fundo ele está a fazer é gestão, porque cada vez que ele dá a chave no trator, está a gastar gasóleo e vai aplicar adubos, vai aplicar estrumos, vai mobilizar os terrenos, vai fazer sementeiras, plantações, ele está a investir, portanto, para ter retorno. Portanto, se ele não tiver retorno para os custos que está a fazer, vai ter que desistir. Portanto, nesta ótica de produção para o mercado, há diferentes níveis de utilização da tecnologia. Tenho aqui alguns exemplos: a plantação, a rega, a colheita, mas há mais, a pulverização, a proteção da cultura. Variedades novas, tenho aqui também alguns exemplos: Avanti, Bonata, Briana, Bricata, El Mundo, Gaudi, variedades para fresco de pele branca ou amarela, Camel, como está aqui na foto, para vermelha, também para mercado fresco. E depois temos aqui a SHC 1010 e VR 808, que são variedades para a indústria, batata frita em rodelas. Seguidamente, vou apresentar aqui a cadeia de abastecimento, circuitos de comercialização, em que na parte de cima apresento aqui, portanto, um produtor para o mercado fresco. Ele pode ter aqui 4 possibilidades: o autoconsumo, como já vimos, pronto, que mesmo um produtor com alguma dimensão sempre tem algum autoconsumo. Depois ele pode dedicar-se a vender em mercados municipais ou mercados locais, que vende diretamente a clientes. Ele pode conseguir aí um preço de venda superior, um preço melhor do que por outros canais, só que também não tem expectativas de poder aumentar muito a sua dimensão, porque não terá mercado e clientes suficientes, a não ser que ele consiga criar uma grande rede de distribuição. O produtor tem outra possibilidade, o produtor já com mais dimensão, com áreas maiores, que é fazer contratualizar a produção com centrais de normalização ou para exportação. Se ele entregar na central, depois a central fará a normalização do produto, embalamento, calibragem, lavagem, seleção, e vai entregar em centrais de retalhistas, supermercados ou em grossistas ou nos mercados abastecedores, e estes, por sua vez, farão a entrega nas lojas ou nos canais no canal Horeca, portanto, hotéis, restaurantes e catering. Se o produtor optar pela exportação, portanto, normalmente a venda é feita em big bag, normalmente as cargas são feitas na parcela onde está a colher. A central de normalização também faz exportação, portanto, para outras centrais fora de Portugal. O produtor para a indústria, esse, no modo geral, faz toda a sua produção contratualizada, porque é um produto muito específico, são variedades muito específicas. Depois, se não tivesse contratualizado, poderia não conseguir vender. E então ele faz com um contrato, na altura que está a encomendar a batata de semente, estabelece o contrato, os preços, as condições, e vai destinar a produção ou exportação também, ou para fábricas em Portugal, ou mesmo em Espanha. Estas fábricas vão transformar o produto e vão fornecer também cadeias retalhistas e grossistas, que depois também se podem distribuir por lojas e outros pontos de venda ou para o canal Horeca. Portanto, basicamente, estas diferenças da cadeia de abastecimento. Falando agora na produção, eu estou-me a basear nos dados do GPP, do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, do Global Agrimar, dados que foram atualizados em 2021. Eu que os dados coloquei os dados redondos, arredondados, para ser mais fácil de visualizar. Portugal tem tido sempre um decréscimo de áreas desde há várias décadas. Atualmente estima-se que a área, e mesmo esta campanha, voltamos a ter uma redução, estima-se de 5, 6, 7%. Temos uma área na ordem dos 20 mil hectares, em que se estima que 18 mil são de regadio, 2 mil são de sequeiro.
A produção destes 20 mil hectares está mais ou menos na ordem das 460 mil toneladas, sendo um valor que, apesar das áreas dos últimos 2, 3 anos estarem-se a manter aqui nos 21 mil, 20 mil hectares, mas há sempre oscilação devido às condições climáticas que interferem muito com a produção. O regadio contribui com 440 mil toneladas, o sequer só com 20 mil, portanto, cerca de 4% da produção. Produtividade média global destes 20 mil hectares, andamos na ordem de 23 toneladas por hectare, que é bastante melhor do que há 10 anos atrás, estávamos com 15 a 6 toneladas, mas 23 é manifestamente inferior àquilo que os países do centro e norte da Europa, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, conseguem, está na ordem, que é o dobro, 45, 46, 50 toneladas por hectare. Portanto, o regadio contribui com 24 toneladas por hectare, o sequer só com 10 toneladas. Aqui temos a distribuição a nível de Portugal das principais áreas de produção e, de facto, pode-se verificar que a região centro e norte ainda contribuem com 69% da área. Mas isto, como são, digamos, uma zonagem geográfica para fins estatísticos e para outros fins, a região centro ainda tem parte do distrito de Lisboa e a região oeste está incluída na região centro junto com as Beiras. Portanto, a região centro acaba por ser uma região muito, muito grande, onde se produz muita batata. A região com maior produção, maior produtividade, está incluída na área metropolitana de Lisboa, que inclui os concelhos de Montijo, Alcochete, Palmela e Moita. De facto, em termos estatísticos, estamos com 30 toneladas por hectare, de regadio, mas na prática há muitos produtores, muitos casos de sucesso que conseguem produtividades na ordem dos 50 toneladas por hectare e até mais. Agora vamos falar dos dados de mercado em Portugal. Portanto, a produção, como nós tínhamos visto, está na ordem das 460 mil toneladas por ano. Desta parte, cerca de 40 mil toneladas têm sido exportadas, uns anos mais, outros menos, estamos a falar de volume médio, e também importamos cerca de 350 mil toneladas por ano, é um valor médio dos últimos anos. Daqui resulta que, para o consumo cá em Portugal, consumo interno, resta-nos a produção que não é exportada, portanto 420 mil toneladas, mais a importação, são 770 mil toneladas. O que significa que nós temos uma capacidade de autoaprovisionamento, ou seja, se não exportássemos nada, toda a produção ficasse cá, essa produção correspondia a 60% da nossa necessidade. Mas como exportamos, então a nossa capacidade de abastecer o mercado interno fica-se pelos 55%. Significa que é quase, produzimos praticamente, da nossa produção nacional fica cá metade para o consumo. Portanto, quando estamos a consumir 2 batatas, uma é portuguesa, outra é importada. Os principais destinos da exportação são 4 países europeus, e isto é a ordem em termos de ranking, de importância. Primeiro Espanha, segundo França, depois os Países Baixos, Cabo Verde e a Alemanha. Portanto, Cabo Verde é um país terceiro que está aqui, devido às relações muito fortes com Portugal, comerciais, tem um peso muito importante. As principais origens da batata que Portugal importa, portanto, o país que exporta mais para Portugal é a França, depois segue-se a Espanha, Países Baixos, Reino Unido e a Bélgica. Ainda relativamente ao consumo, destas 770 mil toneladas ano, isto corresponde a cerca de 2.100 toneladas por dia, que, para termos uma ideia clara, são 90 caminhões por dia aproximadamente. A nível do consumo per capita, Portugal, fazendo estes cálculos e considerando uma população de 10 milhões e meio, 10 milhões e 600 mil, dá na ordem dos 73 quilos por habitante e por ano. Este valor, às vezes, contrasta um pouco com outros valores que saem na ordem dos 90 quilos. Só que não está aqui contabilizado, por exemplo, a importação de batata pré-frita congelada, que também são batatas, e que não está considerada aqui nestes cálculos, porque aqui estamos a falar de batata em natureza, batata em fresco. O ciclo cultural da batata, a seguir à plantação, ocorre o abrolhamento e a emergência. Às vezes, quando se planta batata semente,
já um pouquinho desenvolvida, ela já vai relativamente abrolhada. A emergência é quando os brotos rompem a terra, emergem da terra. Segue-se a fase de crescimento vegetativo, uma fase muito importante, porque é quando se dá um desenvolvimento muito forte da parte aérea da planta, das folhas e dos caules, porque a planta tenta rapidamente ter uma cobertura da área foliar muito importante. E nessa altura também temos que puxar pelas plantas para ajudá-la, para ela rapidamente também começar depois a produzir para os tubérculos que se vão formar na fase seguinte, a tuberização, e depois no engrossamento, o crescimento dos tubérculos. Portanto, a fase de crescimento vegetativo é uma fase muito importante, onde temos que proteger bem a planta, temos que garantir as condições para estabelecer uma boa cultura. A nível de duração de cada fase, depende muito da temperatura e das variedades, porque uma variedade extremamente precoce ou temporã, a fase da emergência pode demorar entre 10 dias a 30. O mais habitual para uma plantação de inverno, de dezembro ou de janeiro, como é aqui o caso do Sul, da Península de Setúbal, ou no concelho de Peniche, na região de Ferrel, teremos 30 dias. Mas se fizermos a plantação, por exemplo, em março, com a batata já abrolhada, batata de semente abrolhada, a emergência pode ocorrer em 10 ou 15 dias. Portanto, a temperatura influi muito na duração de cada uma das fases do ciclo da batata. Agora vou falar do Decreto-Lei 14 de 2016, que é o Decreto-Lei que estabelece as denominações e as normas de qualidade, as regras de rotulagem e as formas de acondicionamento que devem obedecer para a batata de consumo, e também estabelece as normas relativas à produção, controle, certificação e comércio da batata de semente, sendo que este Decreto-Lei é uma transposição das diretivas comunitárias para Portugal. Define a batata primor como aquela batata que é colhida antes de chegar à fase final da maturação, em que, por uma simples fricção com os dedos, conseguimos retirar a pele. Essa é a definição de batata primor. Depois temos a batata nova, que ela já é colhida madura, com a pele firme, só que é comercializada até 30 dias após essa colheita. Portanto, desde a colheita até ser adquirida pelo consumidor final, não podem passar mais de 30 dias. E isso é demonstrado através do caderno de campo, que é um registro obrigatório. Batata de conservação é a batata, portanto, que é colhida completamente madura e depois vai ser conservada por períodos mais ou menos longos, em frio ou não, em que tenta-se que mantenha as suas qualidades organolépticas. A batata é classificada, as diferentes variedades, por tipos ou grupos culinários, e que determinam as utilizações da batata. Esses grupos são designados por estas letras, A, B, C, D, sendo que o grupo A é o que tem um teor de matéria seca mais baixo, portanto a batata é formada por água e matéria seca. No grupo A, a matéria seca pode ser, por exemplo, de 15%, e nesse caso as variedades do grupo A têm 85% de água, por hipótese. No grupo D, é por oposição, o grupo que as variedades têm mais matéria seca, podendo chegar a 27%, 28%. E no grupo D são variedades utilizadas sobretudo para fécula, porque têm a polpa muito grossa, são muito farinhentas. Os grupos utilizados mais para consumo humano é do grupo A, B e C, sendo que o A, a polpa da batata é firme e não se desfaz após a cozedura, e por isso é mais utilizada para cozer. O grupo B e C já se pode desfazer, já são algo farinhentas, a C é mais farinhenta, a C desfaz-se após a cozedura, que é, por exemplo, um tipo Cannebec, que toda a gente conhece. E também há aqui grupos intermédios, A, B, BC. Eu também tenho aqui apresento esta foto para se perceber estas diferenças. O prato com a letra A, a batata está inteira, não se desfez. Do prato com a letra D, por oposição, está completamente desfeita. Ao lado coloquei aqui uma escala, também utilizada, sobretudo para a indústria, batata frita, para classificar a aptidão das variedades para a fritura em palitos. E também há uma escala parecida para a classificação da aptidão das variedades e dos lotes de batata para a fritura em rodelas. Ora, grupos culinários, falamos então das utilizações da batata. Mercado fresco, como já tinha falado anteriormente, é uma batata que acaba por ser um ingrediente que é para ser preparada na cozinha. Não há processamento
E os produtores dispõem de vários canais de comercialização, como já foi apresentado. A produção é maioritariamente feita sem contratos pré-estabelecidos com os clientes. Muita produção é feita em mercado livre. E depois também dá muitos constrangimentos, depois a nível de comercialização e de preço, e sobretudo na altura da colheita, porque se não há um planeamento, as coisas podem falhar muito. A indústria, a batata é uma matéria-prima para uma utilização industrial. Aí sim há contratos, a produção é contratualizada por antecipação, há uma ficha técnica com especificações quantitativas e qualitativas e datas e quais são as regras a cumprir de parte a parte, e o produto final também pode não se destinar a consumo humano. Como eu falei há pouco, as batatas do grupo culinário D são para fécula, mas também pode ser, a fécula ainda é consumo humano, mas podem ser para outras utilizações, para papel, para outras utilizações não alimentares. No mercado fresco, eu tenho aqui alguns exemplos de embalagens, desde pequenas embalagens de plástico, bolsas de 1 kg, 2 kg, 3 kg, como existe muito a nível dos supermercados e mercearias, algumas mercearias, em caixa a granel, em sacos de Rachel, sacos tradicionais, atados, ou então em big bags. São mais ou menos este tipo de embalagens. No mercado fresco, normalmente há sempre aquela questão, o que é que se vai produzir e como. Portanto, a resposta é os consumidores que dão essa resposta, as suas preferências, preferem variedades de pele vermelha, de polpa amarela ou de pele branca, mas são os clientes que transmitem essas especificações, por assim dizer, aos produtores. A questão é que às vezes os comportamentos dos consumidores demoram muito tempo e tem que ser os clientes também a decidir o que é que vão apostar. Depois os clientes dão esse feedback aos produtores quando têm que contratar, nomeadamente para a escolha das variedades, quais são os calibres de produção que se quer obter, calibres mais médios, pequenos ou grandes. A percentagem de matéria seca, que está muito ligada às variedades, e os açúcares redutores. Os açúcares redutores são os açúcares responsáveis pela fritura de batatas, e se ela ficar castanha na fritura é porque tem muitos açúcares. Se ela ficar amarela, com a cor de padrão que todos gostamos, é porque tem baixo nível de açúcares, é uma variedade adequada para fritar. Portanto, ainda falando do mercado fresco, se a batata é para lavar ou não lavar, e a embalagem, e o tipo, e a quantidade. E não podemos esquecer que há consumo todo o ano, todos os dias. Relativamente à indústria, portanto, pode ser com destino alimentar ou não alimentar. Temos aqui alguns exemplos: batata descascada e cortada, que é a quarta gama, batata pré-frita congelada, batata frita em rodelas, a fécula de batata, depois outros produtos, alimentos para animais, o álcool, o biogás, por aí fora. A batata pré-frita em palitos congelada é realmente um produto, é uma categoria muito importante no mercado português, porque imensas cadeias de fast food e restaurantes de comida rápida utilizam esta batata nas suas preparações, e em Portugal, que eu tenho conhecimento, se há produção é muito limitada, porque há produção sim de quarta gama, mas pré-frita congelada, que eu tenho conhecimento, não há. Esta batata é importada de vários países europeus, e esta batata há alturas que tem preços muito baixos, que faz uma concorrência direta com a batata para fresco, para o uso doméstico. Portanto, é uma batata, é uma categoria muito importante, que afeta muito o negócio da batata de fresco. É uma categoria que há uma boa oportunidade de mercado, que é realmente a instalação de uma fábrica em Portugal. Para o processamento industrial, a batata tem de ter matéria seca adequada, um baixo nível de redutores, ter calibre médio agrado, para ter mais rendimento no descasque, ter uma forma também adequada, se for para rodelas deve ser redonda, se for para palitos deve ser alongada. Tem que ter facilidade de descasque, portanto, olhos superficiais, que é para ter o máximo de rendimento industrial, pouco desperdício. Agora, entrar na parte dos conselhos na produção, em que vamos falar um pouquinho sobre a escolha da parcela, a encomenda da batata de semente, a sua entrega, a plantação, o plano de fertilização, a fase de crescimento, a colheita e o armazenamento. A escolha da parcela, quando é uma parcela nova, tem que se conhecer o histórico, tem que se falar com alguém, com vizinhos, com outros produtores que conhecem a terra, conhecem a região, e também fazer análises químicas, análises nematológicas, para ver se tem nematos, para conhecer a terra. A nível químico também perceber como é que é o pH. O pH ideal para a batata é entre 5,5 e 6, embora a batata também tolere bem o pH ácido, e na batata não se pode fazer nenhuma calagem.
mesmo que o pH seja muito baixo. A calagem feita imediatamente antes de instalar a cultura da batata favorece os ataques de sarna comum, que é uma bactéria, a Streptomyces scabies, e favorece as condições para o ataque dessa bactéria. Dos níveis de matéria orgânica, salinidade. A batata também é uma cultura que tolera só salinidade moderada a baixa, a disponibilidade de nutrientes, a existência ou não de metais pesados. Depois, a nível físico, perceber a textura da terra, se é mais arenosa, se é uma terra que pode formar torrões, se tem pedras, que pode dificultar depois a colheita, se tem uma boa infiltração na época das chuvas, ou se pode haver problemas de encharcamento, se há capacidade de drenagem. A nível biológico, portanto, a incidência de pragas, há um histórico de alfinetes, de ralos, de nematos, fungos, bactérias, vírus, e também é importante conhecer as infestantes, porque depois, na questão do controle das infestantes, para não competirem com a batata, temos que conhecer quais são as espécies, porque os herbicidas são muito específicos. Um herbicida não é largo espectro, não controla as infestantes todas, e aqui é muito importante conhecer as infestantes que lá estão. E conhecer também a ocupação cultural, qual foi a rotação, quais foram as culturas anteriores, se tiveram boas produções, com qualidade ou não. Outro aspecto muito importante para a produção de batata é a disponibilidade de água em quantidade e em qualidade para a rega, porque a batata não tolera a falta de água, o déficit hídrico, porque com stress, com falta de água para a rega ou de falta de chuva, conforme os casos, a produção fica muito baixa. Relativamente à entrega da batata de semente, portanto, é toda a conveniência preparar, planear a encomenda com antecipação, mesmo que seja para receber 3 meses depois, mas qualquer que seja o fornecedor, qualquer que seja a empresa de batata de semente, é sempre melhor planear com antecipação, para só obter os melhores resultados. Por outro lado, a batata de semente, quando é entregue no armazém ou num produtor, ela não deve ficar no saco, sobretudo o produtor, não deve ficar no saco de juta durante muitos dias, ou no big bag, porque há pouca... o saco é uma embalagem de transporte. Há pouco arejamento, tem que ser aberto, colocar em caixas ou em palotes, ou mesmo espalhado no chão. Agora, no saco não é o melhor local para ela ficar vários dias ou semanas, porque pode estar a chover, o produtor não consegue entrar no campo a fazer plantação, então a semente tem que ser cuidada. Porque a qualidade da semente que vai para a terra é muito importante, como vou falar a seguir. Portanto, a logística e a entrega significa que a batata de semente não deveria passar mais de 4 semanas desde a entrega até à plantação. E 4 semanas já é mesmo o limite. O ideal é 2 semanas, 3 semanas, para que quando fosse feita a plantação não houvesse brotos muito desenvolvidos e o olho estivesse a brilhar, o olhinho branco, como costumamos dizer na prática. E como se pode ver aqui nesta foto. Isto é o estado ideal para fazer a plantação. Deve-se evitar também desgrelar a batata de semente, porque está-se a tirar energia, vigor à batata. E por outro lado, há variedades que são muito sensíveis e rebrotam mal, o que depois vai originar emergência irregular no campo e também muitas falhas por vezes. E se tiver, por exemplo, uma época de chuva, após a plantação, se a batata não consegue estabelecer, formar raízes e ter uma emergência rápida, ela pode acabar por apodrecer. Portanto, também ter cuidado com os tratamentos químicos que eventualmente se passam aos tubérculos, especialmente se eles forem desgrelados, porque está-se a fazer umas feridas e acaba por ser sensível, como também estar a fazer tratamento aos tubérculos já abrolhados, porque o brote é uma parte da planta muito sensível e algum produto químico que estejamos a utilizar, um fungicida para controle da risotónia ou até da antracnose, pode queimar esses brotes. É necessário esse cuidado. É preferível fazer o tratamento dirigido ao sol, mesmo que no plantador se instale um bico nebulizador, mas que seja mais dirigido à terra do que propriamente à batata, se ela tiver já os brolhos muito desenvolvidos. A nível de plantação, o ideal é que a temperatura do solo no mínimo tenha 10 graus. Sabemos que isso às vezes não é possível, mas se não for possível, se estivermos a plantar com 4 ou 5 graus, que a batata vá com o olho a brilhar, também não vá, como se costuma dizer, cega, ou seja, ainda a cumprir a dormência, mas vá com o olho a brilhar para ela tentar instalar-se o mais rapidamente possível e estabelecer uma nova planta. A profundidade de plantação varia entre 12 a 18 centímetros, desde o topo do camalhão, e também depende das variedades, porque há variedades que tuberizam abaixo da batata-mãe,
há outras que tuberizam acima. E isso, as casas de sementes, nós sabemos essa informação, podemos ajudar nessa informação aos produtores. Eu tenho aqui um exemplo também de distância entre plantas. É sempre importante, quando se recebe um lote de semente, fazer uma amostragem, contar em 100 kg ou em 25, também serve, quantas batatas temos, para depois conseguirmos calcular a distância correta. Sabemos que temos um objetivo, não queremos colocar mais de 1500 kg de semente por hectare. Então, sabendo o peso médio de cada tubérculo, cada batata de semente, vamos dividir pelos metros lineares. Por exemplo, se a bitola, se a entrelinha for 75 centímetros, posso dizer que o campo tem 13.333 metros lineares. É dividir essas batatas por esses 13.000 metros e vamos ter a distância entre plantas. É muito simples. Programa de fertilização. O objetivo é mantermos a folhagem extremamente vigorosa, para a planta manter-se jovem, saudável e com boas defesas. O azoto e o potássio deve ser fracionado, porque são lixiviados, aplicar em fundo e no início da tuberização. O fósforo deve ser aplicado 100% à plantação, para promover desde o início um sistema radicular muito forte, muito robusto da planta. Os micronutrientes, manganês, boro, zinco, ferro, cobre, assim como magnésio, cálcio, enxofre, também promovem um desenvolvimento foliar forte na planta e atrasam também a morte prematura da planta, a entrada na senescência. Portanto, é importante também aplicar, sobretudo a nível foliar. Há alguns adubos granulados que também têm estes micronutrientes, mas pode sempre aplicar a nível foliar. Tinha aqui também alguns números com extrações. Por cada tonelada de batatas produzidas, a cultura extrai 5 kg de azoto, 1 kg de fósforo, 7 kg de potássio, 150 gramas de cálcio e 450 gramas de magnésio. Portanto, se queremos uma produção de 40 toneladas, temos que multiplicar por estes índices para obter as extrações totais. Depois temos que contabilizar também o que é que vamos incorporar com estrumo, outras matérias orgânicas, o que é que a terra possa ter e fazer o plano de fertilização. Temos aqui um exemplo, portanto, com o azoto, fósforo e potássio, uma parte aplicada em fundo, aliás, o fósforo 100% em fundo, o que for necessário, e ao início da tuberização, a segunda aplicação de azoto e potássio. Depois da tuberização, ao longo do crescimento, pode-se aplicar também 5 a 10 kg de azoto cada 10 dias, embora isto não são receitas, isto pode ser sempre adaptado, os técnicos em cada região podem sempre ajudar nesta parte. Os outros nutrientes, os micronutrientes, o cálcio, o enxofre, podem ser aplicados via foliar cada 10 dias, junto com bioestimulantes, com outros produtos que o agricultor conheça e queira aplicar. A fase de crescimento vegetativo é uma fase muito importante, que é a fase a seguir à emergência, em que temos que manter o campo livre de infestantes, seja através de operações mecanizadas, a sacha à montoa, ou por via química com herbicida. E nesta altura, parte do pressuposto que se aplica um herbicida em pré-emergência da batateira, que é o mais adequado, mas pode-se aplicar também mini-doses, por exemplo, da metribuzina, na maioria das variedades, sendo que estas mini-doses podem ser repetidas 2, 3 vezes, mas nunca exceder 5% da dose recomendada em cada aplicação. E é muito importante para quando são infestantes que são sensíveis à metribuzina, neste caso, as jovens infestantes, com esta dose é suficiente para eliminá-las. Portanto, executar a rega de acordo com a monitorização, observação, ou se tiver sondas, ou então pela previsão na internet, que hoje já temos muitas ferramentas acessíveis. A rega, se necessária, é importante para prevenir também a sarna comum. Portanto, evitar não fazer calagem e regar quando necessário. São duas boas práticas para evitar a sarna. Proteção contra o míldio. Encurtar o intervalo de tratamentos com tempo chuvoso, estar atento nesta fase de crescimento também, privilegiar fungicidas sistémicos, porque há novos lançamentos todos os dias que estão a crescer e têm que estar protegidos. Se não for um sistémico, pode não estar protegido e pode ser logo a porta de entrada para o milho. E, ao início da tuberização, também começar a estar atento à questão da alternariose. Há variedades mais sensíveis que outras. E manter sempre a vegetação muito vigorosa para evitar a senescência muito prematura. A colheita é uma fase muito crucial, porque muitas vezes o trabalho de 3, 4 meses, à colheita vamos destruí-lo, porque devemos fazer a colheita de forma que não vamos danificar as batatas. Tem que se fazer com a temperatura adequada, preferencialmente nas horas mais frescas do dia, menos do que 25 graus,
E se a terra estiver seca, tem que se regar antes da colheita, para evitar que no arranque ou na colhedora vamos induzir danos na batata. A aplicação de secante é uma prática muito utilizada já por vários produtores, porque permite controlar o calibre na colheita e também acelera o processo de maturação, ou seja, a obtenção de pele firme na batata. Há um aspecto muito importante, que é a batata deve ser colhida num momento ótimo, ou seja, a batata não se pode guardar na terra, especialmente se estivermos no verão. Vai estar sempre a surgir problemas de qualidade, ficam verdes, ataques de traça, porque a terra não é o local ideal para guardar batata. Exceção no inverno, terra de areia, como se faz no Montijo, numa cultura estival, que aí sim pode-se conseguir terras bem drenadas, mas aí as temperaturas são baixas. Agora no período de verão, de colheita, não se pode, perde-se muita qualidade, tem que escolher num momento ótimo. O armazenamento. O armazenamento, se a produção tiver a estratégia para se guardar a batata, para armazenar, tem que escolher variedades com boa aptidão para o armazenamento e com boa dormência. Porque há variedades que podem ter boa dormência, mas depois tem muita acumulação de açúcares e a batata depois perde qualidade, fica doce ao longo do tempo que está armazenada. Portanto, é preciso conhecer bem as variedades adequadas. O armazenamento em frio permite conservar a batata com boa qualidade durante muitos meses, temperaturas entre 6 a 10 graus, se for para fritura entre 8 a 10, para não acumular muitos açúcares. Umidade relativa de 90% a 95%, mas também tem que haver uma observação, uma monitorização regular da batata, ver se não há bolores. Se houver bolores é um indicador que a umidade está muito elevada. Também se a batata estiver a desidratar é um sinal que temos que pôr mais umidade dentro da câmara, porque se estiver a desidratar significa que o ar está muito seco. O clorprofam era um antigerminativo muito utilizado, ele deixou de estar autorizado. Atualmente para Portugal temos um óleo e o etileno, e podem consultar estes produtos e todos os produtos autorizados na cultura da batata no site do CIFIT da GAV. Alguns países europeus já estão a utilizar a hidrazida maleica, com uma concentração de 60%, e fazem a aplicação no campo durante a fase de crescimento dos tubérculos. E esta é uma forma de atrasar a germinação da batata, uma forma de ter uma ação antigerminativa. Em Portugal, que eu saiba, até ao dia 2 não está autorizado. Acho que é um ponto que realmente nós, a nível de fileira, temos que ver algumas possibilidades, porque a hidrazida maleica também permite ser aplicada em cebola, por exemplo, também para a conservação, atrasar a germinação. Penso que pode ter interesse para algumas situações. Falando agora dos inimigos da cultura, também não me vou alongar demasiado, porque esta apresentação já está a ser bastante longa. Doenças por fungos, as mais importantes, que têm mais impacto: míldio, risotónia, alternariose e sarna pulverulenta. Vírus há vários, sobretudo o vírus Y, vírus do enrolamento e todos os outros. O vírus é mais importante para os produtores na Holanda ou em França que estão a multiplicar batatas, porque realmente com a subida de temperaturas lá está-se a ver variedades que vão a manifestar mais problemas da multiplicação com a incidência de vírus. Cá, a nível de produção, em Portugal, eu penso que a situação é mais ou menos controlada se nós controlarmos os vetores, que são os trips e sobretudo os afídeos. Portanto, os vírus cá, de modo geral, quando utilizamos batata de semente certificada, pode não ser problema. Doenças por bactérias, a sarna comum, que eu já fui falando, o chamado pé negro, que era a antiga heroína, que agora chama-se Dickeia ou Pectobacterium, o malmurcho, que é conhecida Ralstonia, que é um organismo de quarentena. Depois os nematos são muito complicados, porque eles estão em quase todas as terras. E também há vários nematos que são organismos de quarentena, no caso de nematos de dourado, Lobodera rostosciensis e Lobodera pálida, depois obrigam a medidas especiais de quarentena. Nemato das galhas, do género Meloidogine, há vários, alguns também são de quarentena. E depois há os nematos livres que por vezes também estão associados a ataques de vírus, e alguns também são de quarentena. Os insetos, traças, caravelha, epitrix, alfinete, afídeos e tripes. Os afídeos e tripes, como eu vos disse, são vetores de vírus, por isso a importância de os controlar. O escaravelho, no modo geral, não é muito agressivo, a não ser que deixemos a população evoluir muito e tenhamos fortes ataques. Só que o escaravelho, do meu ponto de vista prático, no campo tem uma grande vantagem. Quando vemos um escaravelho, é um sinal que já houve eclosão dos ovos, que é a forma hibernante deste tipo de insetos, que são coleópteros, e significa que o epitrix, se existir, também já pode estar presente, ou seja, obriga-nos a estar muito atentos, despertos, e se for o caso, a começar a iniciar alguns tratamentos
para limitar a população da praga. A nível de infestantes, como eu já disse antes também, é importante conhecer os infestantes por causa da estratégia de luta, folha larga. Temos alguns exemplos, e alguns exemplos, aqui 2 casos, erva moira e figueira do inferno, que também são solanáceas da família da batata, que por vezes traz complicações, porque os próprios herbicidas também não podem ser agressivos para estes infestantes, se não eram agressivos para a cultura. Mas há herbicidas, há alguns que podem controlar com alguma estratégia. Folha estreita, temos aqui também algumas vivases, o caso de grama, que pode também dar algumas dificuldades. A própria junça, a juncinha também são complicadas. Desordens fisiológicas são tudo que não são doenças ou não são provocadas por estes inimigos que retiram valor comercial à produção e podem estar associados a situações climáticas, encharcamentos, o esverdeamento da batata estar mal amontoada e está em contacto direto com a radiação solar, segundos crescimentos, deformações, fendilhamento, lenticelas muito desenvolvidas quando há excesso de água, ou da rega ou da chuva, escaldão, feitos pelo gelo ou geada. Depois há os aspectos também no interior, coração oco, coração negro, manchas de ferrugem, enegrecimentos internos, aspecto vítreo, descoloração rosa da polpa, quer dizer, há uma infinidade de situações, como eu vou mostrar a seguir neste póster, é um póster em inglês, mas é para mostrar que há uma infinidade de doenças que atacam a batata, inimigos, e que temos de estar atentos e ser conhecedores para conseguirmos produzir batata com qualidade. Apresento também aqui alguns sites onde podem consultar informação sobre a fitossanidade, a DGAV, o CIFIT, a própria Batata, a associação de que nós somos membros, também tem uma página com algumas pragas e doenças, é uma página que está em construção, aliás, como o projeto Batata, estamos a construir, tentar desenvolver para unificar o setor e ser representativo. A nível da União Europeia temos o EPO, uma base de dados muito importante, muito boa para consultar, muito completa. Em França temos o site do Le Plan Français de Pomme de Terre, também com fichas técnicas das doenças e pragas. E no Reino Unido, o AHDB Potatoes também com muita informação sobre pragas e doenças. E há mais, mas estes realmente são os que eu tenho mais conhecimento. Tendências no setor da batata, aspectos mais negativos da produção. Portanto, acaba por uma especialização, as rotações começam a ser curtas, rotações com outras culturas que também são hospedeiros das mesmas doenças da batata, dos nematos, dos fungos. Portanto, isto são aqui algumas dificuldades, embora alguns produtores já comecem a introduzir a ervilha e outras culturas na rotação, as brássicas, as couves, brócolis, enfim, pode ajudar aqui a cebola, pode ajudar a contrariar um pouco a capacidade das pragas e doenças se manterem muito ativas na parcela. Depois também temos aqui a questão do cancelamento de substâncias ativas, que isto obriga que os produtores tenham que se reinventar, tenham que descobrir por eles quais são as soluções alternativas, quando eles, durante 3 ou 4 anos, começaram a perceber as soluções que estavam autorizadas, elas são canceladas e eles têm que passar a ser investigadores por conta própria, de perceber o que é que podem, por tentativa e erro, que isso é que é o pior. É que muitas vezes, ao fim do ano ou 2, é que se percebe quais são os produtos, as melhores soluções para o controle de pragas e doenças. Por outro lado, também temos um aspecto muito negativo, que é o abandono da atividade por muitos produtores pela sua idade, outros porque a cultura não se revela economicamente rentável e muitas vezes associado também à baixa produtividade, o que é mais grave no sequer. E tudo isto leva a uma redução total da área em Portugal e a redução do número de produtores, que é uma tendência que já se verifica há algumas décadas. Aspectos positivos. Atualmente assiste-se que os produtores que se mantêm ativos na produção de batata estão a aumentar as suas áreas, estão a investir na cultura. Estes produtores também estão a entrar para reduzir riscos económicos, a tentar fazer contratos de fresco e fazem com a indústria, quando tem cota de produção. Também certificam as suas produções com as boas práticas agrícolas, Global Gap, e as boas práticas também a nível de recursos humanos, que também é uma mais-valia para poder entrar em mercados, poder fornecer supermercados, poder fazer exportação, porque é uma mais-valia que a produção está a ser produzida de forma controlada, não está a ser produzida de forma abusiva. Cada um não aplica o que quer, aplica
está autorizado, nas doses que estão autorizadas a cumprir as regras. Investimentos em tecnologia, máquinas de vários tipos, trator, plantador, pulverizador, colhedora, trator com GPS, rega e drenagem, monitorização em alguns casos, sondas, imagem por satélite. Portanto, há produtores também na linha da frente em termos de avanço tecnológico. Também se vê hoje, positivamente, mais entusiasmo na introdução de variedades novas. Essa é a razão também porque nós, particularmente, a empresa que eu represento, a STET, cá em Portugal, fazemos muitos ensaios de campo também para demonstrar aos produtores as alternativas que existem hoje. Portanto, a nível de consumo, podemos verificar que há uma ligeira tendência de redução no consumo, mas eu penso que esta tendência também tem a ver com uma substituição do consumo de batata de fresco por batata pré-frita congelada, conforme eu disse antes. Para muitos consumidores, para muitas pessoas, olham a batata como eu olhava também quando era criança, é um alimento básico, pronto, é um produto pouco sexy, pouco diferenciado, mas não é bem assim, isto é um mundo. A nível de operadores ligados ao setor da batata, que são as centrais, os grossistas, retalhistas, procuram diferenciação. Ao longo dos últimos anos têm apostado em diferenciação das variedades e calibres por usos culinários, fritar, cozer, assar, micro-ondas. Também apostam nas categorias de light e bio, variedades em exclusividade, a apresentação do produto, batata lavada ou não lavada, o tamanho e o tipo de embalagem, desde 500 gramas até 20 quilos ou até mais. Hoje também há a preocupação ambiental de pensar em embalagens 100% recicláveis, as origens da matéria da batata, ser Portugal ou outras origens, e procura-se também criar valor através de qualidade premium. A nível da indústria, portanto, tem-se visto uma boa dinâmica na indústria, tem apostado na contratação de cada vez mais área em Portugal, o que é muito positivo. As principais fábricas estão cá em Portugal, são sobretudo duas, as maiores, e depois há mais algumas de média dimensão. Também já se aposta na precocidade da colheita, também no armazenamento, que há estruturas em Portugal que produzem batata para colher no final do verão para armazenar e fornecer às fábricas durante o inverno, o que é muito bom, porque assim alarga-se a janela de fornecimento. Produtividades entre 35 e 50 toneladas por hectare, que significa competitividade e também precocidade face a outros países europeus. Portanto, é um setor que está no bom caminho. As fábricas também exportam a sua batata frita para outros países, que é sempre bom para ajudar a escoar a produção. Portanto, e também há uma introdução de novas variedades com potencial de qualidade e de produtividade. Portanto, realmente um segmento muito ativo. Importação e exportação. O que é que podemos ver aqui nos últimos 10 anos com os dados do global, do GPP? Que a linha de cima, a laranja, é a linha da produção, que temos aqui uma produção média de 460 nestes 10 anos, mas há aqui estes picos, não é? Porque há anos que aumentou-se 3, 4 mil hectares a produção e se as condições climáticas são favoráveis, aumenta-se a produção. A produtividade é muito maior. Aliás, a produção global é maior. Há outros anos que as condições são mais difíceis e a produção diminui. O que se vê é que a importação, que são as barras a azul, é menor precisamente nos anos em que temos cá mais produção. Portanto, significa que temos cá mais produção, a nossa produção prolonga-se mais durante o verão e há menos meses de importação, porque enquanto acaba a batata nacional, penso que todos os operadores têm essa visão de terminar primeiro a produção nacional antes de voltar para a importação. A nível de exportação, a média são 40 mil toneladas por ano, sendo que temos anos de 15 mil, 18 mil, 20 mil e 2019, salvo erro, chegou aos 60 mil. Porque aqui também não temos uma consistência na exportação, é muito um negócio de oportunidade. Se alguns países europeus têm falta, pedem-nos. Se não têm, não vem cá comprar. Ameaças e oportunidades. As principais ameaças que eu diria que o nosso setor assim, defronta, há outras, mas para listar estas, são os riscos dos organismos de quarentena que já temos, no caso da Epitrix, mas de potenciais, que é o caso da Tessia, a Zebra Chip. É que estes organismos de quarentena, quando estão presentes no nosso território, têm sempre um problema, que dá-nos uma má imagem e gera barreiras depois no comércio externo. Queremos exportar, enviar batata para outros países e isso são barreiras muito difíceis de ultrapassar. Outra ameaça é a concorrência muito forte que nós temos de outros países, de outros Estados-membros da União Europeia,
são países que estão muito organizados, já estão muito evoluídos, produtividades muito altas e têm, portanto, são produtores e são exportadores. E temos um exemplo em Espanha, que é nosso vizinho, país, que a maior empresa no setor da batata tem um volume de negócios de 110 milhões de euros anual, segundo o ranking de uma revista espanhola que foi publicado recentemente. E aqui ao lado coloco aqui uma tabela com dados já são 2017, mas enfim, dá para ter uma ideia da produção na Bélgica, Alemanha, França, Holanda e, neste caso, Reino Unido, para ver, pronto, a produção em milhares de toneladas. Estamos a falar de países que produzem entre 4 a 8 milhões de toneladas por ano. Portanto, de 10 a 20 vezes mais que Portugal. Em termos de áreas, também estamos a falar destes países. A Holanda, na altura, tinha aqui 75 mil hectares, a Alemanha 164 mil, quer dizer, estamos a falar de áreas várias vezes mais do que Portugal. A produtividade era realmente este ponto aqui chave. A média destes 5 países, nesta altura, tiveram 2016 com 44 toneladas, 2017 com 50 toneladas de média, sendo que a Holanda até restou 53 toneladas. Portanto, é mais do dobro de Portugal, ou está no dobro em relação à média de Portugal. Portanto, é aqui que realmente temos dificuldades de competir. Oportunidades. Portugal não é autossuficiente, precisa de importar todos os anos 350 mil toneladas. Portanto, temos aqui mercado para satisfazer. Por cada 2 batatas que consumimos, uma é portuguesa e a outra é importada. Há possibilidade também de explorar nicho de mercado, até exportação, tentar produzir batata extra precoce. A STET, nós em Portugal estamos a ser líderes de mercado, já com 6 anos de entrada no mercado. Estamos a ser líderes no mercado de extras precoces e também da produção de babies, batatas de pequeno calibre, com alguns parceiros que temos estabelecido boas relações e estamos a crescer todos os anos. Portanto, há aqui potencial para exportar, porque com a batata baby, também estamos na terra, tem um investimento maior em semente, mas torna-se muito interessante. Eu penso que, a nível de exportação, está aqui um espaço para percorrer. Por outro lado, também já oportunidades, porque há disponibilidade de variedades de ciclo mais curto, podemos antecipar a colheita, mesmo em relação ao que se faz hoje, se bem que já há produtores que estão a apostar. É o caso desta foto que está aqui neste slide, foi batata colhida. Este produtor começou a colher a 7 de abril, quando há uns anos começava a 7 de maio. Agora, com variedades da STET, começa a 7 de abril. Já faz isto há 3 ou 4 anos, há 5 anos. Está connosco desde o início. Quer dizer, é por aqui também parte do caminho, porque não há uma solução ao setor, há várias soluções. Por fim, Portugal tem solos e clima com aptidão, diferentes regiões, para a produção de batata com elevada qualidade. Portanto, está tudo por fazer. Temos que arregaçar as mangas, senão qualquer dia não produzimos e só importamos, porque já tivemos 70 mil hectares de produção, atualmente temos 20 mil. Portanto, temos que olhar para isto com muita ambição e com muita vontade. Eu iria sair então agora da apresentação, passamos para o debate. Agradeço a apresentação, eu aprendi imenso e pronto, esta aprendizagem e o meu interesse pela batata vem quando comecei a trabalhar. Nos primeiros anos trabalhei no Canorte. Na altura o Canorte tinha, estamos a falar da década de 80 do século passado, tinha a exclusividade de importação de batata de semente para a região norte, e as coisas alteraram substancialmente. Há aqui duas ou três questões prévias que gostava de lhe colocar. Isto é, a batata é por si só uma cultura de rotação, não é? Ou seja, tem que ser integrada em rotações, portanto só pode voltar ao mesmo solo de X em X anos portanto, tem que ter alguma dimensão de atividade, não é? Isto a nível do país, a nível de norte e centro, há aqui uma incompatibilidade com a estrutura fundiária, parece-me, mas gostava que comentasse. A outra tem a ver com as alterações climáticas, não é? Quando eu andei por agronomia, das poucas coisas que me ficaram sobre batatas, é que a batata não tolera temperaturas muito elevadas, ou seja, que a nossa aptidão como país tinha alguma limitação, porque temos verões muito quentes, portanto não podíamos tirar partido dos verões, portanto
Nos invernos também não, porque a batateira é sensível à geada. E, portanto, depois também tinha as limitações relativamente aos verões. Portanto, como é que isto se vai compatibilizar aqui a nível das alterações climáticas? Ou seja, em que já sentimos as subidas de temperatura, provavelmente esta exploração da precocidade na primavera também advém das alterações climáticas e estamos a tirar partido de forma positiva, mas também qual é que é a sua visão relativamente a esta questão da batateira e das alterações climáticas? Ora bem, relativamente à primeira questão sobre a batata ser uma cultura de rotação, é verdade, é uma cultura de rotação. O período de recorrência, a nível de investigação, fala-se pelo menos de 4 anos, para evitar, para conseguirmos realmente controlar as pragas e doenças. E sobre esse assunto eu te posso falar de 2 exemplos concretos. Por um lado, Holanda, que ao dia de hoje ainda é a principal origem da batata de semente que é plantada em Portugal. A Holanda, nos últimos anos, teve uma política, uma estratégia de produção de batata muito boa, no que diz respeito à batata de semente, que foi os produtores também optaram por ganhar dimensão, especializarem-se na batata, e então criou-se um pool, grupos de produtores produtores e empresas, que uns são especialistas na multiplicação de batata, outros na produção de cebolas, outros na produção de couves, outros em cereal, outros em cebola, em bulbos para flores, e então rodam as terras e conseguem fazer uma rotação a 7 anos, o que é algo excepcional, que isso é realmente do melhor que pode haver em termos de planeamento. E dessa forma eles conseguiram limitar muito os problemas que tinham, porque eles querem continuar a ter uma batata de semente com muita qualidade, ao ponto de também terem uma área de multiplicação mais ou menos estável de 42 mil hectares por ano, à volta disso. Portanto, isto é um exemplo, claro que a rotação é possível, mas é necessário trabalhar em equipa e confiar e muito profissionalismo e rigor dos produtores, porque um produtor de topo não quer fazer esta rotação com um produtor de outra cultura que é desleixado e não tem conhecimentos nenhum da cultura e que vai infestar o campo com muitos problemas. Relativamente a Portugal, de facto, a batata é uma cultura de rotação, até podemos ver às vezes como uma cabeça de rotação no sentido, quer dizer, não quer dizer, eu não quero usar a palavra cabeça de rotação, quero usar antes o termo que talvez pode ser a cultura com maior potencial de rentabilidade. E a questão é que às vezes é preferível, e é este exemplo que eu ia dar. Conheço um produtor que faz essencialmente batata todos os anos nas mesmas parcelas, mas ele já chegou a uma conclusão: faz a colheita na primavera, em maio, junho no máximo. Durante o verão esse terreno está em pousio. O que é que ele faz? Controla as infestantes para não estarem a produzir semente, e quando chegar ao final do verão faz a aplicação dos estrumos, que já tiveram a curtir, já tiveram a fazer fazer o seu composto, digamos assim, foi já bastante estável para a terra, e depois faz uma nova plantação no inverno. E eu posso dizer que é um produtor que trabalha de uma forma mais ou menos tradicional, não usa uma tecnologia muito evoluída, e posso dizer que é dos produtores onde eu vejo a produção mais limpa, com menos doenças. Portanto, este exemplo concreto de uma monocultura com rotação com o pousio funciona. É o mais adequado? Não. O ideal realmente era conseguir ter rotações longas, como o exemplo que eu dei da Holanda. Isso seria o ideal. Relativamente à questão das alterações climáticas, adaptação, é bem verdade o que está a dizer, porque digamos que acima de 30, 35 graus, em termos bibliográficos, é o que se fala, é o limite para a cultura. A questão é que hoje estamos a falar de genética, e as variedades que hoje estão no mercado, 20 anos depois, eu comecei em 99, 20 anos depois, 22 anos depois, é completamente diferente. Uma das variedades vermelhas líderes do mercado na altura, no final dos anos 90, era uma variedade que não se podia plantar a partir de fevereiro ou março,
nas zonas mais precoces, que ela depois abortava, os tolhos abortavam e formavam guias que voltavam a sair da terra. Ela não tuberizava se as temperaturas fossem muito altas. Também era uma variedade que era pouco exigente em azoto e quem não respeitasse isso era fatal que a produção ia ser baixa. Hoje há variedades bem adaptadas ao calor e a STET, o seu portfólio de variedades, nós temos uma liderança muito forte em Médio Oriente, países africanos, onde o clima, como o Sudão, por exemplo, o clima é muito agressivo e as variedades suportam essas temperaturas, 30 e tal, 40 graus. Posso dizer que, eu não recordo se foi acho que foi há 2 anos, no mês de agosto, houve 3 ou 4 dias que na região de Pegões, Concelho do Montijo, registou-se temperaturas de 45, 46 graus, que até queimaram várias culturas. Há um produtor, nosso cliente, que tinha um campo plantado com as nossas variedades no início de julho. O campo estava com sensivelmente mês e meio de ciclo, 45 dias, e eu até pensei, com esta temperatura, com este sufoco que nós estávamos a viver naqueles dias, as batatas vão morrer de certeza. E foi a prova de que elas chegaram ao fim, produziram, talvez entraram em senescência um pouquinho mais cedo do que seria desejável, mas cumpriram a sua missão. Portanto, as variedades hoje é algo que não podemos descurar e temos de estar muito atentos. E há muito potencial com as variedades. E a resposta para isso é mesmo as variedades. Mas também lhe digo que, como disse há pouco, quando falava dos vírus, na Holanda é uma das preocupações, que os verões são cada vez mais quentes e eles chegam a fazer vários tratamentos com inseticida para controlar os vetores na multiplicação da semente e mesmo assim há casos em que ainda é detectado algum vírus e por essa razão alguns lotes de semente têm que ser rejeitados porque não podem ser certificados. E eles sim estão neste momento a estratégia, é o caso da STET, a estratégia é claramente variedades que tenham sensibilidade a viroses serem excluídas, apostar nas blockbuster varieties, que são as variedades realmente robustas e com melhores resistências, sendo que os vírus é das doenças e dos inimigos da batateira que no processo de seleção de novas variedades encabeça, digamos, os objetivos da multiplicação. Obrigado. Passamos às questões colocadas por escrito. Serão necessários quantos anos para Portugal ter equilíbrio em valor na balança de exportações e importações de batata? Assim, o desafio é muito grande porque Portugal, para dar esse passo, aliás, fazemos uma conta muito simples. Portugal atualmente tem um consumo de 770 mil toneladas. 420 mil toneladas é da produção nacional, 350 mil é da importação. Ora, nós temos 20 mil hectares de produção em Portugal. Estes 20 mil hectares, se conseguíssemos ter uma produtividade de 38 toneladas e meia, 38,5 toneladas por hectare, na área atual que estamos a produzir, conseguimos ter ser autossuficientes ter a produção para o nosso mercado. Mas não há alturas... Equilibrar, quer dizer, é mais complicado, não é? Se nós nem conseguimos ser autossuficientes, equilibrar a balança é muito complicado porque temos que dar um salto muito grande em termos de produtividade. E eu acho que esse é o maior desafio para a batata. Mas depois também há outra questão. É que não podemos ter 770 mil toneladas de produção para escoar em 3 meses, em junho, julho e agosto. Temos que escalonar a produção e por isso também temos que apostar na questão da genética, como falámos há pouco, de variedades com tolerância ao calor que permitam alargar ciclos. Agora, eu penso que é muito utópico pensarmos que vamos conseguir equilibrar na batata a balança de importação-exportação, porque os nossos concorrentes europeus, os outros Estados-membros, estão muito avançados, muito especializados em tecnologia, em conhecimento. Nós precisávamos de 20 anos a trabalhar muito bem para conseguir equilibrar. Mas não acha que a estratégia terá de ser por um equilíbrio em valor entre exportar quando nós temos oportunidade e não tentar produzir o ano todo? Porque parece-me pelo menos que há
que há épocas do ano ou há campanhas que a batata aparece a preços muito baixos, não é? Não sei explicar porquê. Sim, mas José Martino, o preço e quando falámos há pouco, Portugal tem 20.000 hectares de produção, França tem 100 e tal mil, aqueles 5 países têm 500 e tal mil hectares, 25 vezes mais do que Portugal. A área de Portugal não conta, desculpe uma expressão, praticamente para nada neste equilíbrio de forças com estes países, e que são países que, ao contrário de Portugal, ainda estão a aumentar, porque eles abriram mercados, estão a exportar batata processada para outros continentes, para a Ásia, para a América, eles exportam produto processado, eles conseguiram essas vantagens. Portanto, não é fácil nós conseguirmos entrar assim nesse mercado. Agora, é lógico que há conhecimento, sabemos que pequenos passos podemos ir dando, porque a exportação pode ser feita, mas assim, a exportação cada vez mais tem que ser feita com parceiros, tanto como no mercado nacional, tem que ser feito com parceiros que estejam cá todos os dias. E os parceiros querem ser servidos todos os dias, ou uma janela temporal muito alargada. Não vejo. Há possibilidades, há nichos, quer dizer, o mercado é muito grande, também é difícil estar a generalizar. Também há possibilidades, mas o que temos visto na exportação nos últimos anos é que há um certo oportunismo. Quando há falta, telefonam para Portugal a pedir batatas. Quando não há, ignoram-nos, nem atendem os telefonemas. Portanto, um produtor não pode estar a produzir batatas nesta insegurança. Tem que haver compromissos assumidos de relações de confiança com clientes, com parceiros noutros países que valorizem a batata nacional, nem que seja pelo exotismo, por ser mediterrâneo, qualquer coisa. Por exemplo, também se criou agora recentemente, lançou-se uma marca coletiva, que é a Miss Tata, que o objetivo é internacionalizar e dar esse passo. Também há esses objetivos. Agora, isto não se vai conseguir de um dia para o outro. Agora, é necessário que haja esta visão que sim, que temos que tentar, não podemos baixar os braços. Agora, a questão também de preços baixos em determinada altura. Eu costumo dizer que nós nunca nos podemos esquecer da célebre lei da oferta e da procura. E muitas vezes ouve-se essa questão, eu para escoar esta produção tenho que vender isto a perder dinheiro. A questão é que essa produção está a ser colhida numa altura que há um desequilíbrio e que o mercado está saturado. E quando há excedentes, só resta vender barato ou é destruição. Infelizmente é assim, porque não vivemos em épocas de escassez. Pelo contrário, quer dizer, em termos relativos na área geográfica onde estamos, na Europa, porque a África e a Ásia há muitos países com pobreza e com fome, mas aqui há abundância. Então, se há abundância, tem o planeamento da produção, o estabelecimento de relações contratuais tem que ser, cada dia, tem um peso mais importante, porque senão os produtores não podem estar 2, 3 anos consecutivos a perder 5 ou 10 cêntimos em quilo na produção, porque aí fazem parte daquele grupo que tem que abandonar, porque não há hipótese. Claro. Quais as melhores regiões de Portugal para a produção competitiva de batata face aos outros países europeus? Se pensarmos em termos de precocidade, temos 2 zonas identificadas com provas dadas, que é a Península de Setúbal, sobretudo o concelho de Montijo, Alcochete, Moita, Palmela, estes 4 concelhos, e que também, além da precocidade e uma certa e boa qualidade, boa apresentação de produto, também conseguem bons níveis de produtividade. Depois temos outra região no país, que é a região oeste, no concelho de Peniche, Bom Barral, Caldas da Rainha, que também está a evoluir, também tem boa precocidade, até porque Ferrel, eu acredito que seja uns dias mais precoce que a Península de Setúbal, a nível de temperaturas. A temperatura mínima não será sempre 1 grau ou 2 acima da Península de Setúbal. Tem talvez um contra, que são os ventos, porque de facto está muito colado ao mar, ao oceano, e os ventos obrigam a ter abrigos e sebes para proteger, mas são 2 regiões competitivas pela precocidade e também tem bom potencial de produtividade. Depois temos o Ribatejo, que é uma zona, uma região, uma mancha grande, que tem muita terra
com potencial, com qualidade para a batata, que atualmente está a ser mais aproveitada para a indústria. E bem, porque temos que dizer, porque não tem a precocidade que têm as outras duas regiões que eu acabei de dizer, para a batata de consumo em fresco. É lógico que se houver contratos que queiram escoar a batata em junho ou julho, o Ribatejo dirá que sim, e está a fazer, não faz só a indústria, também faz fresco. Mas a indústria, de facto, foi onde o Ribatejo se posicionou e bem, com o trabalho de algumas OPs, como a Torriba e a Agromais, porque conseguiu fazer contratos com a indústria, tanto em Portugal como fora de portas, para a exportação, consegue ter precocidade de colher batata no mês de maio, batata nova para a indústria, para exportar até para outros países, e já com bons níveis de produtividade. Portanto, o Ribatejo é de facto uma zona que para produtividade, extensão de área, tem muito potencial também. Ok, próxima questão. Tem ideia dos números dos números de batata produzida em modo de produção biológico? Não, não tenho. Posso dizer que também tenho alguma atividade dentro da minha empresa. Também importamos batata de semente biológica. Por acaso ainda hoje fechei um negócio com um produtor que vai começar na região de Pegões. Posso dizer que temos identificado alguns produtores de média dimensão. Há um produtor grande, que é uma multinacional, que está instalado também na região da Comporta. Esse, que eu tenho conhecimento, é o maior produtor, que já fará algumas dezenas de hectares. Depois os outros, penso que a seguir farão menos de 10 hectares. Depois há muitos produtores que fazem 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros. Há vários produtores, porque posso dizer que pela cota de mercado que nós temos, batata de semente biológica, e pelo conhecimento assim, que nós temos da nossa concorrência, é um mercado muito, se calhar, no máximo, poderíamos estar a falar, não sei, 50, 100 hectares no máximo, para dizer um número. Não será fora dessa ordem de grandeza. E com muitos pequenos produtores. Claro. Obrigado. Porque continuamos a classificar as batatas pelando-as, pelando-me da pele, quando estão definidas métricas que definem a polpa da batata. Porque, se eu percebi bem a pergunta, é porque é que continuamos a classificá-las Eu acho pela fricção, que é a batata primor? Pela pele, quando são definidas métricas que definem a polpa da batata. Sim, são duas coisas completamente diferentes. A pele é o aspecto exterior, é uma barreira de proteção, como a fruta também tem. E temos maçãs de epiderme vermelha e epiderme amarela e outras cores. E verde, outras cores. Batata também é igual. Há batatas de casca vermelha, branca, amarela, azul. Se ficar a radiação solar, fica verde. A polpa, branca, amarela, vermelha, creme, há vários matizes. São dois parâmetros completamente diferentes. Aliás, são formas de classificar as variedades. Pela cor da pele, cor da polpa, profundidade dos olhos, número de olhos, forma redonda, oval, alongada, enfim, a pele mais lisa ou mais rugosa. Portanto, eu não sei se essa pergunta também tinha a ver talvez com a questão da batata primor, porque é aquela que tem que se fazer, fazemos a fricção e ao fazer a fricção ela está tão fresca que solta a pele. Mas essa batata, assim, tem um espaço no mercado e é a batata que normalmente está disponível a colheita na época da Páscoa, também é uma tradição e é um segmento de mercado, porque essa batata até se podia quase comercializar vários meses ao longo do ano, se houvesse mercado que justificasse. Claro. Obrigado. Para um jovem agricultor poder iniciar-se e viver da produção de batata, qual a superfície mínima de exploração e de valor de investimento? Se quiser instalar-se na agricultura Com e batatas. apostar na cultura da batata, tem que pensar, ou fazer como os holandeses,
que é arranjar outro grupo de produtores em quem ele confio para ele poder especializar só na batata e para justificar os investimentos na batata, ou então tem que diversificar com mais culturas. E ao diversificar com mais culturas, vai ter que fazer investimentos específicos para a batata e outros específicos para outras culturas. Porque o plantador de batata é para plantar batatas. A colhedora de batata, essa sim, pode colher também cebolas, cenouras, esses produtos. Mas estamos a falar de equipamentos muito específicos para poucas culturas. Portanto, o investimento também depende da área, depende dos objetivos, se é um part-time, se quer estar a tempo inteiro, mas posso dizer que para fazer algo, e posso dar exemplo, ou pensar em alguns produtores que se instalaram e que estão a ter algum sucesso, posso dizer que foi investimentos a rondar 1 milhão de euros. Okay. Agora é lógico que por meio milhão pode conseguir fazer, mas também depende do objetivo. Se é fornecer centrais e fornecer fábricas, ou se é vender com uma margem extra diretamente a clientes. Agora, se vender diretamente a clientes, pode não ter volume que dê para tirar um salário para estar na atividade. Enfim, o exemplo que eu posso dar, quem se instalou e tem sucesso, é um investimento grande. Não são investimentos reduzidos. Porque não se produzem batatas de semente em Portugal? Ou quais as razões de não existirem instituições portuguesas que se dediquem à investigação e negócio da batata de semente? A batata de semente em Portugal já se produziu na região de Trás-os-Montes, Monte Alegre, e também a legislação portuguesa contempla multiplicação, portanto, de batata de semente nos Açores. A questão há aqui questões económicas, aliás, acho que a principal razão é económica, depois também há a questão sanitária, mas a económica é tão forte que para se multiplicar a batata de semente tem que haver duas situações. Ou se vai multiplicar variedades do domínio público, que se pode ter acesso à semente importando das origens autorizadas, de uma classe superior, e isso é mais ou menos fácil, pode-se multiplicar essas variedades. Só que há um problema, é que as variedades do domínio público têm uns preços, e são um preço tão agressivos no mercado, que jamais, que a produtividade que se consegue em Portugal na batata de consumo ou na batata de semente que se conseguiria, nunca mais seria competitivo, era para perder dinheiro. Portanto, variedades de domínio público, eu vejo isso impossível, porque já os holandeses, belgas, dinamarqueses andam numa luta às vezes para rentabilizar essas variedades, que fará Portugal com menos produtividade. Em vez de ter 30 toneladas de batata de semente, como se pode ter, por exemplo, na Holanda, caso calhar tínhamos 15. É impossível, impossível. A faturar 3.000 euros por hectare, impossível. Outra questão é multiplicar variedades com royalties, ou com os direitos, porque direitos do obtentor. Só que assim, isso aí é preciso propriedade intelectual, é preciso criar as variedades, porque elas não estão disponíveis para se ir comprar, não é? Porque eu tenho 40 variedades novas, não vamos vender essa variedade para multiplicar, porque tem direitos de obtentor, não é? Portanto, isso tinha que haver um investimento nesse sentido. Só que eu posso dizer que até na Holanda houve empresas que se formaram e também não se ingraram. Porquê? Porque agora vem outra questão. Este negócio de batata de semente é um negócio de muita escala. Porque é preciso estar em muitos mercados, porque há mercados que um determinado ano, seja por conflitos de guerra, seja por outras razões, vai comprar muito menos e a batata de semente está a ser multiplicada a contar com isso e depois tem que ser vendida para outros mercados. Portugal, vamos multiplicar a batata de semente cá. Temos uma campanha que os produtores estão tão desanimados que não querem produzir. Não se consegue vender para outro país, porque os outros países também multiplicam semente. Ficamos com essa semente nas mãos. Eu, pessoalmente, não vejo grandes possibilidades. Até porque os nossos vizinhos espanhóis também têm alguma multiplicação e eu acho que o sucesso a terem há de ser muito relativo. E depois há outra questão também, que é a questão de imagem, a questão sanitária. Será que um produtor português faria confiança na batata de semente multiplicada por outro português? Quer dizer, aqui é um bocadinho uma questão de credibilidade também, não é?
É preciso ter credibilidade. E depois outra questão, se há um problema, depois há capacidade para uma compensação pelo valor da semente, uma questão de garantia. São questões que não me parecem fáceis. Vês mais a hipótese de empresas portuguesas, capital português, investir em empresas obtentoras de outros países, que tenham capital disperso em bolsa e que possam vender participações, do que propriamente estamos a arrancar com um projeto de origem em Portugal. Para um excelente produtor no Montijo, quanto pode custar produzir 1 quilo de batata? Um excelente produtor. Assim, eu fiz o ano passado, foi uma campanha muito difícil devido à pandemia e que houve muita dificuldade em escoar a produção, sobretudo no início da campanha, porque estava um medo instalado no mercado, a pandemia obrigou a confinar, restaurantes estavam fechados, nem takeaway, nada funcionou, ao contrário deste ano, e bem, ainda bem que houve serviços mínimos, que foi bom, mas nessa altura o mercado foi mesmo muito mau, mesmo com as primeiras colheitas. Há um ano atrás, final de abril, início de maio, uma época que os preços são sempre preços bons, os preços foram muito maus. E então eu resolvi atualizar as minhas contas de cultura e fiz esses cálculos que foram depois até publicados em outubro. E eu no meu site, da Advice Agribusiness, tenho lá publicado esse estudo. E posso dizer que fiz um estudo comparativo entre um produtor que utiliza mais tecnologia, que teve uma produção média de 47 toneladas por hectare em 30 e algo hectares. Em 34 hectares teve uma média de 47 toneladas e comparei com um produtor mais tradicional que em 5 hectares teve uma produtividade média de 28 toneladas por hectare. E posso dizer que o custo médio para o produtor mais tecnológico foi 19 cêntimos em quilo para as 47 toneladas e para o produtor mais tradicional foram 24 cêntimos em quilo. Porquê? Porque o produtor mais tradicional utiliza mais mão de obra, na colheita sobretudo, na plantação, porque era um plantador de alimentação manual, e vendia a batata primor que colhe em abril e início de maio, em caixas, que tem um custo por quilo superior. Por isso, a diferença de 5 cêntimos em quilo, 19 e 24 cêntimos por quilo. Mas atenção, estamos a falar de todos os custos variáveis e custos fixos. Por exemplo, o produtor que teve 47 toneladas de média por hectare, custos variáveis, eu contabilizei 6.692 euros e custos fixos contabilizei 2.173 euros, totalizando os custos totais por hectare de 8.865 euros. Portanto, estes custos, porque se fôssemos só ver os custos variáveis, estávamos a falar em 14 cêntimos. 14 cêntimos de custo. Só que assim, não estávamos a considerar nem as amortizações, nem os juros de capital, que também inclui a renda da terra, se ela for arrendada, a reserva para riscos, a remuneração do produtor, que é uma pequena porcentagem dos custos da conta de cultura. No caso do produtor mais tradicional, os custos variáveis são 5.100 euros. Que ele também utilizou menos semente por hectare, também utilizou menos adubos, menos tratamentos, porque também teve um ciclo de produção mais curto. Os custos totais do produtor mais tradicional foram 6.947 euros. Mas eu convido quem tiver interesse nesse tema de itinerários técnicos de conta de cultura a visitar o meu site, Advice Agribusiness. Está lá este estudo feito, que são 5 páginas que têm as operações culturais neste estudo do produtor mais tecnológico e mais tradicional, e acho que é interessante para quem se interessa por esse tema. Obrigado. Na sua opinião, qual a melhor batata de Portugal do ponto de vista gustativo? Assim, eu gosto de boa batata, mas sei apreciar uma batata de polpa firme, que acompanha muito bem com um peixe, e um peixe grelhado, ou mesmo uma carne grelhada, ou uma salada, que ela também pode ser incluída na salada. Estamos a falar daquelas batatas do grupo culinário tipo A, como é, por exemplo, a nossa Avanti, por exemplo, que vai estar nas prateleiras dos mercados dentro de poucos dias, e que é o tipo de batata, por exemplo, que
batata premium e de luxo na Europa, da cozinha, dos grandes chefes, que é a batata que não se desintegra, que faz uma cozedura de polpa firme. Eu gosto dessa batata, mas também gosto de uma batata mais farinhenta. Agora, a batata de polpa firme posso comer 3 vezes por semana. A mais farinhenta que vou gastar uns bons centilitros de azeite para regá-la, que ela vai estar sempre a absorver, essa se calhar como 1 vez ou 2 por mês. Portanto, assim, não se pode dizer que há uma batata e que nós tenhamos um gosto único. Se for para fritar, também tenho, adoro uma das minhas variedades, que é a bricata, porque é amarela como a ágria, apesar de eu também vender semente de ágria, mas a bricata tem uma particularidade, absorve menos óleo na fritura, então torna-se um pouquinho mais seca, eu diria até mais saborosa e mais saudável dentro da fritura. Portanto, é difícil de estabelecer uma preferência. E atenção, que esse é muitas vezes um dos erros de quem quer entrar no mercado e pensar que todos os outros consumidores ou clientes vão ter os mesmos gostos que nós. Isso temos que testar, porque os nossos gostos podem estar por razões de ligação familiar, razões históricas, de onde vivemos, de onde viemos, pode estar completamente deturpado daquilo que o mercado quer. É preciso estar atento a essas falácias. Nós estamos no fim do nosso tempo. Pedia-lhe conclusões entre a apresentação e as perguntas, ou o que nos quer deixar de mensagem final. Assim, o que eu posso dizer é que acabar um pouquinho como comecei. Que quando não conhecia este mundo da batata, para mim era um produto banal, pouco interessante. Depois de entrar nele, já tentei sair numa altura da minha vida, ao ir trabalhar para a grande distribuição, para uma cadeia de supermercados, e acabo por vir sempre parar à batata, porque isto realmente é um mundo, porque é um alimento, é uma força, é uma necessidade, e depois é tudo o que está à volta, que envolve. Há tanta coisa para descobrir, tanta coisa para fazer com a batata. Eu gosto sempre de fazer um desafio estratégico a mim próprio, que é olhar para o futuro, o que é que poderá ser o futuro daqui por 5 anos, ou 10, ou 20. E cada vez mais é importante escrever, para quando chegarmos lá também tentarmos ir percebendo como é que nós víamos e como é que lá chegamos. E posso pensar que na batata vai haver grandes transformações, porque se hoje temos 50 toneladas por hectare, já podemos começar a pensar em 100. Eu, em termos de ensaios, já vi variedades que chegam às 100 toneladas por hectare, que é uma coisa fabulosa. 100 toneladas por hectare são 20 toneladas de matéria seca. Por isso eu posso dizer que é uma cultura que merece a pena ser olhada, ser observada, ser investigada. Aqui também é importante que as universidades, as empresas, os operadores, os produtores também unam esforços para aproveitar os recursos que estão disponíveis para a investigação, para conseguirmos também desenvolver e perceber como é que podemos inovar, fazer algo melhor. E o inovar não é fazer batata quadrada, é fazer melhor, fazer mais com menos, tirar mais partido do clima. O calor, as temperaturas, as alterações climáticas é uma realidade, estamos a vivê-las, mas também temos que pensar como é que podemos aproveitá-las para aquecer as plantas e reduzir ciclos, e reduzir custos de rega, custos de fertilização. Ou seja, é um mundo que temos pela frente. E eu acredito que a batata realmente é uma cultura com muito, muito futuro, e se foi mal vista e considerada um produto pouco nobre até há pouco tempo, até agora, à atualidade, eu penso que isso haverá uma reversão nos próximos anos, porque é um produto que merece carinho, atenção e respeito. Muito obrigado, Sérgio Margaço. Eu que agradeço. Um enorme gosto. E foi um enorme gosto porque pudemos todos constatar que estivemos em presença de alguém que sabe a sério sobre este tema, apesar de dizer que não é um especialista. Mas, na minha perspectiva, e a opinião é minha, porque é uma pessoa que consegue falar sobre tudo e mais alguma coisa que tenha a ver com batata, e falar numa lógica de falar com propriedade, com saber adquirido e com massa crítica, de saber as causas e as consequências das causas de aplicação nesta fileira.
É isto que nós procuramos neste espaço das quintas-feiras à noite, nestes agromeetings da Espaço Visual e do Instituto Empresarial do Tâmega, é podermos trazer pessoas que nos enriqueçam, que nos ponham a saber mais, que nos ponham a sonhar o desenvolvimento das agriculturas de Portugal. Muito obrigado. Só dar nota, continuamos na próxima quinta-feira com outro agromeeting, cujo tema é agricultura e pecuária e a alta cozinha. Será o orador José Carlos Mendes, da H2 Douro. Até lá, tenham uma boa noite e saúde. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.